Eu sou a Daniele Balbi e hoje o Cabeça Feita é comigo. Vem! Nesse vídeo, nós vamos tratar do filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, é roteirizado pelo próprio Wagner Moura e pelo Felipe Braga, e tem como protagonista Seu Jorge. Através da análise que a gente vai guiar aqui nesse vídeo, nós vamos pontuar alguns elementos que se tornaram polêmicos e bastante discutidos. O filme estreou dia 4 de novembro de 2021, porém, a sua estreia estava prevista para o final de 2019. A partir de lá, a equipe responsável pela produção do filme declarou que, por conta de problemas burocráticos, não poderia estrear o filme na data prevista e adiou até que, em 2020, a produção, a direção e demais componentes do elenco declararam ser vítima de censura. Qualquer forma de censura é um crime e precisa ser apurada pelas autoridades competentes. O que acontece é que tanto a produtora responsável pelo filme, a O2, quanto a direção, o roteirista e os demais integrantes do elenco publicamente manifestaram ser vítimas de perseguição, de uma forma de censura disfarçada. E eu vou explicar um pouquinho como isso funciona. Para que uma obra possa receber um cadastro de circulação, ser exibida e até concorrer a financiamento público do Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, que é uma espécie de caixinha que as e os produtores depositam junto à Agência Nacional do Cinema, a Ancine, para que consigam viabilizar e financiar outras obras, é importante que ela tenha cumprido algumas exigências burocráticas, como cadastramento, como a publicação do orçamento, a entrega da análise orçamentária dos custos do filme. Acontece que um filme ele demanda muitos processos, e processos que muitas vezes ocorrem em paralelo, e processos que precisam, para começar, que outros processos terminem. Por exemplo, entre a filmagem e a edição. Nessa prestação de contas, não só das contas de custos, mas de contas do processo em geral, que a produtora tem que submeter à Agência Nacional do Cinema, os prazos eles foram, de certa maneira, precisando se estender. E isso é absolutamente normal em qualquer linha de produção de cinema. Diante de algumas dificuldades, a produtora encaminhou uma exceção para que pudesse ter acesso a uma verba que já havia sido liberada quanto ao mérito para a finalização do filme pela Ancine, sem que isso comprometesse a data prevista para o lançamento, a exibição do filme em final de novembro. Como essa exceção é, de modo geral, um procedimento padrão muito recorrente, e como o atraso em questão não era um grande atraso, a produtora acreditou que a negativa em relação a esse processo pode ter sido, dentre outros problemas, motivada por perseguição ideológica, já que o filme trata da vida e da contribuição de um elemento, o Carlos Marighella, revolucionário e ligado historicamente à esquerda brasileira. Nenhum órgão de qualquer esfera do governo pode manter sob sua administração qualquer órgão que tenha a finalidade de censurar prévia ou posteriormente uma obra. Ok? Isso é um princípio resguardado pela Constituição de 88. A liberdade de expressão, a liberdade de publicação, a manifestação de opinião. Os desdobramentos legais, caso essas opiniões sejam ofensivas, direto ou indiretamente, serão tratados posteriormente no âmbito da justiça. O segundo ponto polêmico, e agora entrando mais especificamente nos elementos da produção, os elementos do filme, se refere à vida do Marighella. O primeiro ponto
trata sobre a importância e a estatura de Carlos Marighella na luta revolucionária anterior e no percurso da ditadura civil militar burguesa de 1964. Marighella se filiou ao Partido Comunista do Brasil, na época PCB, nos anos 1930. Alguns dão conta 32, outros dão conta 34. Na década de 30, já no início, ele abandona os estudos em nível superior na Escola Politécnica de Salvador e parte, então, para a organização política específica dentro do PCB, que naquela época estava na clandestinidade. Ele rapidamente alcança posições de destaque devido à sua liderança e ao seu comprometimento com o seu partido, integra o Comitê Central do PCB. Na década de 40, ele se lança a deputado federal e acaba sendo eleito em 1946, logo no breve período em que o PCB gozou dos direitos à legenda, quando esse partido então teve na legalidade. Com o reingresso do PCB na ilegalidade, ocorre a cassação daquelas e daqueles deputados e deputadas que têm mandato pelo partido, e o partido entra novamente num período de clandestinidade. Marighella, ele participou ativamente dos debates que se seguiram na década de 40 e 50, organizou o período de ascensão da mobilização das e dos trabalhadores em conjunto. O período da década de 50 é um período de ascensão das lutas democráticas com participação ativa das e dos trabalhadores rurais e urbanos. De fato, há, como nunca antes na história, e depois, comparativamente às greves do ABC, uma efervescência política que leva à politização da classe trabalhadora, e Marighella foi um agente fundamental. Marighella participou também de um período de debate intenso que ocorre entre o final da década de 50 e o início da década de 60, 61, 62, quando o Partido Comunista do Brasil decide, de certa maneira, não responder mais às orientações diretas do Comitê Central de Moscou. Então, acompanhando um pouco a contribuição de Marighella de diversas formas para o processo de organização de lutas da classe trabalhadora, nós percebemos uma figura com estofo, com envergadura e com muito protagonismo dentro das estruturas políticas de que participou. Com o fechamento do regime cada vez mais agudo, mais acentuado, Marighella participa de um outro debate interno ao seu partido. Muitos militantes de diversas organizações, inclusive do PCB, discordavam da tese que acabou ganhando e se tornando hegemônica no PCB, que era a tese da disputa interna, da disputa nos limites da política, ou seja, rechaçando assim qualquer tentativa e qualquer forma de organização de luta armada. Assim, entre final de 1967 e início de 68, com o aumento da tensão das divergências em relação às táticas adotadas dentro do PCB, Marighella acaba rompendo com o PCB e se organizando com outros e outros revolucionários que logo vão fundar a Aliança Libertadora Nacional, ALN. Essas e esses militantes são responsáveis, dentre outras ações, pelo sequestro do embaixador Charles Elbrick, embaixador norte-americano, numa ação conjunta com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, hoje integrante do Partido Comunista do Brasil. Marighella escreve a crise brasileira, fazendo uma análise profunda da conjuntura, do modelo econômico, das contradições do próprio desenvolvimento e, portanto, apontando caminhos e uma reorientação tática para a conquista de elementos da classe trabalhadora para o ingresso, o engajamento num projeto revolucionário. Muitas e muitos militantes, estudiosos do cinema ou não, críticos de esquerda, sentiram falta
de uma densidade maior no tratamento da compleição da personagem Marighella. Isso se liga diretamente também a, de certa forma, um olhar que nós podemos chamar de rebaixado quando do trato da opção ou da orientação para a luta armada. O trato do conjunto, então, não pode ser, como às vezes o filme sugere, resumido, como se de um lado estivessem os revolucionários inconsequentes, que pagaram com a própria vida pela opção, pela luta armada, e os outros consequentes que, através e a partir de um intenso debate interno, decidiram se manter na legalidade, de certa maneira, ou, de certa forma, longe da luta armada. Esse ponto, sobre a vida da Marighella, nos leva imediatamente a um outro ponto, também objeto de debate, muito comentado pelos espectadores, pela crítica e pelo próprio elenco. A tomada de posição em relação à obra, ao conjunto da obra, que, obviamente, se tratando de uma cinebiografia, significa uma tomada de posição em relação às contribuições e à figura de Carlos Marighella, as suas orientações ideológicas. Em diversas entrevistas, Wagner Moura e outros elementos que participaram da produção da obra já declararam admirar Marighella. Declararam também terem certa afinidade, em geral, com algumas de suas posições, portanto, mais à esquerda. Atacado por alguns que questionaram, inclusive, o recebimento de financiamento por parte de um órgão governamental para um filme com viés ideológico, a produção respondeu, de modo geral, como se deve responder. Toda obra tem, em algum nível, um fundamento ideológico. E quanto menos esse fundamento ideológico é evidente, mais enraizamento ideológico essa obra apresenta. Ponto pacífico aqui. A questão que se coloca é a seguinte: esse ponto de vista, essa perspectiva de enquadramento que a produção adotou na obra em questão, prejudicou o resultado final? Alguns argumentam que houve uma extrema romantização e idealização da figura e da luta, e que isso teria, de modo geral, comprimido a fatura, entregado um resultado, de certa maneira, clichê. Wagner e outros críticos já responderam argumentando que, na realidade, a obra é feita das próprias contradições da figura Marighella. Apesar da admiração, a produção reconhece suas contradições e tentou imprimi-las na obra. Nesse ponto particular, eu avalio que a obra é irregular. Alguns conflitos de algumas personagens e alguns conflitos da personagem Marighella são travados, de modo geral, sob a ótica mesmo da idealização. Sua relação com sua esposa, sua relação com seu filho e alguns desdobramentos. Mesmo alguns conflitos que são da ordem da política e da tática militante daquele partido em questão e das organizações das quais Marighella participou, no roteiro trava um pouco. Algumas cenas parecem que estão ali justamente sobrando. E alguns conflitos parece que são levados, de modo geral, para os dois extremos, né? Ou a extrema explanação de elementos subjetivos ligados à organização partidária e à vida partidária, ou, em alguns casos, a docilização da relação entre camaradas e da relação especificamente afetiva entre camaradas. Um outro elemento que também foi objeto de muita polêmica se liga à escolha de Seu Jorge para viver o protagonista Marighella. Esse é um debate sobre o qual o movimento negro tem se debruçado e que não tem sido fácil realmente resolver. Ocorre o seguinte: Marighella era fenotipicamente mais claro do que Seu Jorge é hoje. Marighella seria, na sua época, aquilo que costumava se denominar como mulato. Alguns argumentos foram muito bem utilizados pela produção para justificar a manutenção do Seu Jorge. Seja a qualidade artística, no geral, que Seu Jorge entrega para qualquer produção, como faz aqui em Marighella, seja o tratamento, agora sim, da negritude no Brasil. Um dos argumentos utilizados é que
de certa maneira, contra o embranquecimento de personagens negras através do cinema, da literatura e ao longo da história, Wagner e a produção utilizaram o seu oposto. Era, entre aspas, o enegrecimento de personagens que, nesse caso, são negras. Sobre esse caso, não há o que comentar. Eu compartilho, de modo geral, da mesma compreensão que Wagner e a produção têm em relação a esse tópico. Uma curiosidade é que até o início das gravações do filme, o ator que viveria o Marighella seria o Mano Brown. Porém, por conta das suas agendas de show, Mano Brown acabou não dando conta e pediu desligamento da produção, e eles precisaram, então, encontrar um outro ator. E, felizmente, encontraram um grande ator, que foi o Seu Jorge. Gosto da atuação do Seu Jorge, gosto da atuação de muitos outros elementos do elenco, mas eu gostaria de fazer justiça à atuação do Bruno Gagliasso. Uma atuação que certamente não foi fácil, porque ele deu vida a uma personagem que é um policial, um delegado, um investigador da Polícia Militar paulistana, no auge da repressão da ditadura militar aos organismos revolucionários, cheio de ressentimentos, cheio de preconceitos, de estigmas e de ódio à esquerda e aos comunistas. Muita coisa, aliás, tudo que o Bruno Gagliasso não é. Para finalizar, um outro elemento que também tem sido objeto de polêmica, de discussão, se liga diretamente ao cinema de gênero, ou, na realidade, as realizações estéticas e as suas histórias de enquadramento nesse ou naquele gênero. E o que isso significa? Bom, traduzindo aqui, o filme traz, e talvez por conta da direção do Wagner Moura, muitos elementos de um gênero muito conhecido que se popularizou nos últimos anos, que é o gangster, ou o gangster nacional, também com elementos particularizantes. Dentro desse gênero, nós podemos encontrar filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, dentre outros. É um gênero facilmente identificável porque ele determina algumas soluções de fotografia, de montagem, que vão costurar o ritmo e o tom da narrativa cinematográfica. Percebamos que nós temos, enfim, montagens muito rápidas, que nós temos um ritmo de reposição das cenas, dos frames muito acelerado, e isso ajuda a imprimir, além do tema tratado, uma sensação de urgência, né? O sentido de suspensão, de certa maneira. Acho que esse é um dos pontos mais primorosos do filme. A qualidade de uma direção de fotografia que sabe determinar o tamanho dos planos e a sequência dos planos e as cores específicas empregadas para que a gente consiga entrar no ritmo proposto, tanto pelo roteiro quanto pela direção e posteriormente executado na montagem. Existe, através da conjunção feliz desses elementos técnicos no filme, uma unidade que caracteriza de imediato a obra. Executar isso em um filme que tem um tema complexo, que tem um posicionamento bastante evidente e que trata, para além da própria sucessão de eventos, das perseguições eletrizantes, de um fato político extremamente relevante para a vida nacional, é uma conquista primorosa para o cinema brasileiro. Um beijo e até o próximo Cabeça Feita.